quais as condutas que levaram a essa afirmação do senhor. Sim, senhor. Ele estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito... como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Né? Então, isso até todos os grupos de WhatsApp militares, né, a gente estava acompanhando por causa disso, porque ele escrevia texto, falava do general, achava que tinha que fazer alguma coisa, estava sempre querendo falar com o general Frei Gomes, querendo falar com o general Arruda, temos que fazer. Isso era desconhecimento quase que público no meio das Forças Armadas. Né? Mas... Eu vou pedir para... exatamente o que tinha que fazer... radical, o que o procurador-geral pede para esclarecer é exatamente isso. O quê? Sim, senhor. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto. Né? E formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer. Né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer. Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto ou para que apoiem o presidente na assinatura do decreto. Perfeito. Senhor ministro relator, eu gostaria de ouvir do réu colaborador se o então presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir na Comissão de Transparência Eleitoral organizada pelo ministro da Defesa, se ele o fez, de que forma, se ele tentou interferir no conteúdo do relatório final da comissão para que constassem informações sobre vulnerabilidades. Isso porque... essa é a minha pergunta. Por favor. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair. Né, e que, no final, saiu o meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como, efetivamente, o presidente gostaria. Eu vou complementar o interrogatório, basicamente, para isso. O senhor também, respondendo para mim, disse que saiu no meio termo, nem como o ministro Paulo Sérgio queria, nem como o presidente queria. E o senhor disse que o ministro Paulo Sérgio queria mais jurídico, mais técnico. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro queria mais político. O que seria o mais técnico e o mais político? De certa forma, o mais técnico foi a conclusão dos militares que estavam na comissão, né, dizendo que não foi encontrado fraude nenhuma. Né? E o presidente queria que não tivesse só isso, mas que tivesse, por exemplo, talvez as denúncias que foram levantadas, coisas que robustecessem mais para dizer que poderia ter havido fraude, né, para dar uma conotação que teria havido fraude nas eleições. E no final me parece que o meio termo foi de dizer que não foi possível auditar, né, não foi possível confirmar, alguma coisa assim nesse meio termo. Então, essa foi exatamente a minha questão, porque no seu depoimento no dia 21, o senhor diz que depois do envio do relatório pelo Ministério da Defesa e da nota do TSE, houve gestão do então presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Paulo Sérgio acabou editando uma nota dizendo: olha, não encontrou nada, mas poderia, também não podemos afirmar que nada pode ser encontrado. Sim, senhor. Então teve esse segundo momento também. Teve, sim, senhor. Ok.
Muito bem. Senhor ministro Alexandre de Moraes, eu tinha uma outra pergunta sobre a nota emitida pelos comandantes das Forças Armadas em 11 de novembro de 2022. O réu colaborador disse recordar, quando ele se manifestou na colaboração, que os comandantes das 3 forças assinaram uma nota, está entre aspas, eu estou citando o que estava dito, os comandantes das 3 forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber se o réu poderia esclarecer melhor esse fato, como se deu essa ordem do então presidente da República. Então, o senhor confirma isso? Pode esclarecer? Assim, eu não presenciei explicitamente essa ordem ser emitida. Eu não vi essa ordem, ele pegando o telefone e ligando. Mas tinha-se o entendimento ali que as Forças Armadas tinham que dar apoio para aqueles manifestantes que estavam lá. Então, foi nesse sentido. Mas essa ordem explícita dessa forma, eu não presenciei. Se houve, eu não presenciei. Mas tinha-se o entendimento, até nas conversas que se tinha, que tinham que apoiar os manifestantes ali na frente dos quartéis. A minha pergunta se dá, senhor ministro relator, porque no testemunho anterior ele dizia que essa nota tinha saído por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu gostaria de saber é como que ele afirma, de que forma ele chegou a essa conclusão de que essa ordem tinha sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Se ele, de alguma forma, senhor ministro relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse tempo. Sim, senhor. Porque o senhor disse isso no depoimento do dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Bolsonaro. Sim, senhor. Foi uma dedução, né, baseada no contexto que a gente estava vivendo e presenciando, né, de não desmobilização, né, e que as Forças Armadas apoiassem, de certa forma, né, os manifestantes que estavam ali. Que foi o que as Forças Armadas fizeram. Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, apoiaram, que eu digo, não no que eles pediam, mas, né, mantiveram eles ali em segurança.